Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal de Pausa Técnica. Vídeo das guias da off-season. Exatamente, estamos naquela altura do ano em que vou perder aqui um bocado de tempinho para fazer aqui uma espécie de... Não é bem resumo, mas a mostrar uma ilustração. Exatamente, uma ilustração daqui das 30 equipas da NBA relativamente à off-season. Ou seja, falar a nível de cap space, a falar situações contratuais, jogadores a acabar o seu contrato ou renovações de contratos, principalmente as rookie extensions. A falar da situação também da situação das picks, o que é que as equipas, lá está, podem fazer no mercado de trocas relativamente às suas picks, quais são as suas picks, e também dar aqui a minha opinião também sobre a equipa e o que é que a equipa pode fazer nesta oficina e dar uma opinião mais pessoal. Lá está, eu já ando a fazer estes vídeos já há 3 anos, se calhar, e normalmente nos vídeos das guias da off-season só faço uma ilustração da coisa. Mostrar coisa, posso dar uma pequena opinião uma situação ou outra, é verdade, uma situação da equipa, mas este vídeo vai ser até se calhar mais longo, sim, muito provavelmente vai ser mais longo com os outros, lá está, e estou a falar deste como dos outros, porque vou dar a minha opinião. Porquê? Porque de antes, no ano passado, para a malta que acompanha mais já há mais tempo o canal, sabe que eu também fazia os vídeos da previsão da off-season e da análise também da própria época, assim, com adeptos, ou um adepto até, ou 2 adeptos, ou até 3 adeptos, da equipa em questão, que estava, lá está, em questão do vídeo. E do vídeo ou do episódio. Mas este ano, que nessa altura, quando eu faço esses vídeos com os convidados para falar mais a fundo sobre isso, calha sempre em junho para fazer, lá está deixando passar dos playoffs, sabendo também já a lotaria do draft e isso tudo. E lá está, e quando é o mês de junho, normalmente é o mês que realmente as pessoas começam a olhar para estas questões da off-season e tal. E eu este ano não posso fazer isso, não quero comprometer com isso, basicamente, porque eu vou ser pai, para a malta que não sabe, eu vou ser pai, é à partida em agosto, e por isso eu não posso comprometer, porque lá está, é em agosto, se eu fizer isto em junho até o final do mês de junho, normalmente eu lanço sempre um episódio, lá está, por cada dia de junho. Não quero comprometer, porque lá está, esta situação toda, a parte da preparação para a paternidade, ainda por cima vai ser o meu primeiro filho, neste caso filha, até posso revelar o género, é uma menina que vem aí, não quero comprometer, lá está. Estou a gravar agora e vou gravando, lá está, desta vez as equipas, tal como eu fazia antes, equipas do play-in, depois vou gravar dos Phoenix Suns, porque é um caso que eles não têm a pique aqui na lotaria, porque lá está, eu quero gravar as equipas do play-in, que são as equipas que estão fora, é verdade que vão à lotaria na mesma, mas estão fora do top 10, ou seja, a probabilidade de estar ali no top 4 é 1% e meio ou 2, ou qualquer coisa assim, é muito pequena, e por isso, tal como nos outros anos, vou fazer a mesma sequência, fazer equipas, falar das equipas de play-in e equipas que não têm a sua pick, que é o caso dos Phoenix Suns, e depois equipas da primeira ronda, porque eu acredito que deve haver uma ou outra. Infelizmente, os Orlando Magic deve ser delas que devem ser arrumadas muito cedo, e vou falar, está, vou tentar fazer vídeos sobre isso, ou seja, equipas que foram eliminadas de primeira ronda, equipas eliminadas de segunda ronda, depois entretanto teremos aí talvez no meio das equipas de segunda ronda teremos já aí a lotaria, em que vou falar também das outras equipas, lá está da top 10 que estão projetadas na lotaria, e depois por aí fora, lá está, as finais das equipas nomeadas de finais de conferência e finalmente as equipas da final, que vou fazer até mesmo na final, sinceramente, porque este ano, tal como o ano passado, por causa das novas regras da CBA, mal acaba a final, ou seja, já temos um novo campeão, isso, no dia seguinte ao vencedor do título, arranca off-season. Por isso, tem que lançar já o vídeo antes, porque lá está, e tal, campeões, sei que mais, e depois então já arranca off-season, mas arranca não é free agency, atenção, off-season é mais para caso, lá está, de extensões de contrato. É, malta, lá está, as rookie extensions e por aí fora as equipas estão permitidas a renovar contratos com os seus jogadores que estão a acabar o seu contrato ou nas questões, lá está, das rookie extensions, a malta que está a acabar os seus primeiros contratos da NBA. Primeira equipa, depois desta explicação toda, estes primeiros 5 minutos a explicar tudo, lá está, para fazer aqui uma breve explicação sobre isto. A primeira equipa, como podem ver, é os Chicago Bulls, que é a equipa que
nos outros anos também é a primeira que eu falo. Porquê? Porque é uma equipa que está sempre aqui no play-in e que também, basicamente, são sempre arremados. Mas os Chicago Bulls, que é uma questão que é uma equipa que muda o disco e toca o mesmo. Ouvir o disco e toca o mesmo. É tipo, embora eu este ano estava à espera, por causa da troca do Zach LaVine, que ok, se calhar é que podemos ter a equipa realmente virada para o tanking, não é? Digamos assim, mas entretanto tivemos aquele mês espetacular, mês e meio, pronto. Mês e meio, quase 2 meses. Josh Giddey espetacular, Kobe White também on fire, Vucevic a jogar bem e Motojala a equipa a portar-se bem. Buzelli já a aparecer, aqui o rookie que na primeira metade não estava, pronto, tinha muitos poucos minutos e entretanto foi ganhando o seu espaço e agora é titular. E a equipa que estava fora do play-in estava ali fora, quer dizer, não, porque estavam os Sixers, exatamente, porque os Sixers também, os Sixers, uma desilusão de caraças, mas os Sixers, exato, estavam em 10º lugar, agora que estou a lembrar, os Raptors também estavam muito em baixo e os Bulls estavam em 10º lugar, exato, estavam sempre ali, só que tal como eu muito estava naquela cena, os Sixers se calhar vão apanhar os Bulls e não sei o quê, mas chega ao fim não. E os Bulls acabaram por ficar na zona de play-in, embora até passaram 10º para nono, até apanharam os Miami Heat, e porque os Miami Heat teve uma sequência negativa após a troca de Jimmy Butler, mas no play-in foram eliminados aqui no play-in. Embora, lá está, é aquela troca Zé LaVine, eles recuperaram a pique, recuperar no sentido de, é verdade que eles podem ficar com a pique caso ficassem no top 10, mas lá está, para isso tinham que tancar para ficar ali seguros no top 10. E atenção, tancar não era tão forte, mas estou a dizer isto porque os Raptors, por exemplo, ano passado fizeram isso, tancaram forte e feio para ficar com a sua própria pique, mas depois na lotaria, azar, a sua pique caiu 2 lugares e ficou fora da zona de proteção. E a pique foi para o San Antonio Spurs, onde draftaram Robin Dillingham, depois Robin Dillingham foi trocado para os Minnesota Timberwolves. Mas os Chicago Bulls recuperaram a sua pique e acho que se calhar, de certo modo, pronto, já começo a perceber, tipo, ok, recuperaram a sua pique, ou seja, já não tenho que preocupar se a pique vai para os Spurs ou não, ou se o resto da época corresse mal e a pique batia nessa proteção, lá está no top 10, ou tivesse a sorte, até podia, lá está. Eles atualmente estão projetados fora do top 12, mas podem, uma probabilidade muito pequena, mas podem chegar ao top 4. E depois a pique, outra vez dos Spurs, voltava para o ano a estar. A pique dos Bulls podiam estar ali na ameaça para ir aos Spurs, embora uma proteção mais baixa, top 8, e assim ok, já não há essa preocupação, ele já tem as próprias piques e isso no negócio do Zach LaVine, que de certo modo até gostei. Nós já comentamos aí no podcast que basicamente repartiram o contrato de Zach LaVine por 3, em que um deles era expiring, que era o Trey Jones, e depois tem mais os outros 2 jogadores, Kevin Huerter e o Zach Collins, que para o ano tem o seu contrato expirado, e já o Zach LaVine não. O Zach LaVine tinha mais 3 anos de contrato, porque sim, digo 3 anos porque eu tenho quase a certeza absoluta que o Zach LaVine no seu terceiro ano vai ativar aquela player option. Mas pronto, isso já são problemas de Kings, também iremos falar num próximo episódio muito breve, porque também os Kings foram eliminados. Para mostrar melhor, falei só aqui a comentar aqui da troca, no movimento que eles fizeram na trade deadline. Para falar melhor da situação da equipa, trouxe aqui a imagem que é do costume, que é do Bobby Marks, que tem feito estas imagens, excelente trabalho, e fica o plug também, porque lá está também a usar a imagem dele também, convém também fazer o plug, obviamente o trabalho dele, sigam nas redes sociais dele, e o artigo que ele está a escrever na ESPN, que onde também, embora eu já tinha apontado umas notas na questão dos jogadores que podem ser free agents, nas situações do cap space, das picks, e isso, e também estava à espera da situação da pique dos Chicago Bulls, da posição mais ou menos ali da lotaria, podia haver ali alguma coisa, mas atualmente, aliás, esta imagem de Bobby Marks que até aparece ali, o Chicago Bulls pode ter a pique 12 ou 13, agora é certo, é a pique 13, porque a nível de confronto direto, os Dallas Mavericks, porque o recorde dos Chicago Bulls e Dallas Mavericks são iguais, mas os Dallas Mavericks, como tem confronto direto, foi para a pique 12, para a lotaria. Mas pronto, como eu digo, pá, sigam, lá está o trabalho do Bobby Marks, que é a maior referência neste tipo de questões, não é? Neste tipo de off-season, cap space, draft picks e essas coisas todas, contratos e isso tudo. E também, quem quiser ver o artigo dele, embora em inglês, e é preciso perceber inglês. Eu estou a fazer isto que até é mais para ajudar a malta a perceber e em português perceber as coisas. Mas pronto,
Aqui a imagem que aparece aqui, o 5 titular, que acabou a época, lá está Josh Giddey, Kobe White, Kevin Huerta, que veio da troca, o Zach LaVine, Buzelis, que foi à aposta, e o Nikola Vucevic. Depois temos, lá está nos reservas, Lonzo Ball, que renovou o contrato durante a época, 10 milhões para o ano, mais 10 milhões de team option, bom contrato. Depois o Ayo do Suno, que é um dos jogadores que para o ano, não esta época, mas para o outro ano, é o último ano de contrato. Na próxima, ou seja, para o ano pode ser free agent, embora os Chicago Bulls podem renovar contrato com ele, e estou curioso para ver o que é que os Chicago Bulls vão fazer em relação ao seu contrato, se vão tentar renovar pelo valores da mid-level, é o meu palpite. Javon Carter também, e deduzo, ali tem ali um P que é de player option, e eu deduzo que acho que ele vai ativar a player option, porque ele play option dele é quase 7 milhões e o valor dele, aliás, o valor dele e o mercado, eu acho que o mercado não vai dar mais que isso, sinceramente. O Javon Carter é um jogador, acho, a meu ver, salário mínimo ou mais um pouco ao mínimo, sinceramente. Depois o resto, Dallin Terry, que também tem a questão da rookie extension, para o ano, é o seu último ano de contrato de rookie. Vamos ver o que é que os Bulls vão fazer. Eu acho que os Bulls vão esperar até para a próxima época para definir aqui o Dallin Terry, que pronto, não tem tido assim grande destaque, também não tem tido grande espaço, porque realmente também a qualidade dele não é assim tão grande. Patrick Williams, eu já perdi a esperança, já no ano passado já tinha dito que tinha perdido a esperança. Fui sempre defensor que ele devia ganhar 12 milhões, 13, que era a sua, mais ou menos a altura, quando ele renovou o contrato, era a mid-level. Agora, pá, 18 milhões. Bulls, tem mais de 4 anos este contrato, 18 milhões. E ele perdeu completamente espaço para o Buzelis, sinceramente. E yeah, eu já tinha perdido a esperança nele, sinceramente. Julian Phillips, ok. O Jalen Smith, que foi a contratação dos Bulls, que tipo mais what the fuck, para mim é um contrato mínimo, mas pronto, ok, os Bulls é que sabem. Depois Zach Collins, que é um contrato para o ano expiring. A nível de cap space, como diz aqui, 140 milhões, que inclui os bónus e a pique de primeira ronda, o ordenado da pique de primeira ronda, embora também não está aqui. Salvo erro, exato, ele não meteu aqui do contrato, exato, não meteu aqui o contrato Restricted Free Agency do Josh Giddey, que tem a cap hold dos 25 milhões, ele não meteu aqui, mas há que contar com isso aí, com essa cap hold, e realmente os Bulls não são equipa de cap space, o cap space está situado, exato, uns 154 milhões, 155 milhões, mais ou menos arredondando, e não é equipa de cap space, mesmo que mandasse abaixo o contrato de Josh Giddey, ok, tinha 15 milhões de cap space, mas não é quase nada. Mas pronto, mesmo assim, os Bulls têm a situação de Josh Giddey, que está ali na tabela dos free agents, que é restricted, mas eu acredito que os Bulls vão renovar com ele. E à partida vão mais um caso de um jogador que, lá está, eu curto estas cenas, que é jogadores, ou seja, na NBA agora acontece muito, já acontecia antes, que é o pegar num contrato ou renovação do jogador e ser a referência para os outros a seguir. Neste caso, o Josh Giddey não é Maxuki Extension, não, mas a referência que já era no ano passado era o Immanuel Quickley dos Raptors. Já foi um bocado de referência na época passada, esse contrato do Immanuel Quickley, que está situado nos 32 milhões e meio, 35, por causa dos bónus. E agora, o Josh Giddey também é um bocado isso, 35. Embora, fala-se um bocado, por causa desta fase final da época, que se calhar o seu valor do Josh Giddey pode ser mais alto. Pode ser 38 milhões, que até, curiosamente, 38 milhões é até foi dito pelo Bobby Marks, é o ordenado médio de um base titular, base point guard, titular da liga, embora tive a ver que depois 38 sim, mas pode passar para 39. Isto derivado a quê? Derivado à questão do bónus do Kate Cunningham, se for All-Star, ganha mais de 9 milhões anuais, e o Kyrie, que se caso acontecer aquela questão de mandar abaixo a player option e renovar pelo máximo uns 50 e tal milhões, quase 60 milhões máximo, essa média passa de 38 para 39, quase 40 milhões. Mas pronto, Josh Giddey, provavelmente vai haver renovação, claro que Josh Giddey vai querer ganhar sempre mais, é aquela cena do costume, o jogador que quer puxar sempre o seu ordenado para cima, e eu quero puxar o ordenado para baixo. E eu, sinceramente, se não fosse esta questão toda, eu acho que lá está, ganhava tipo Mono Quickly, 32 milhões, 33, no máximo 35. Agora, com esta situação toda, como acabou o ano,
pode ser que lá está, consiga puxar esse contrato mais para cima para os 38, 39 milhões. Não ficava surpreso por causa disso. Se eu fazia isso, acho que não. Eu sou lá está daquela pessoa que tipo, poupadinha, que é pá, jogador, coisa. E porque não só, também no play-in, no tal jogo contra os Miami Heat, epá, os floaters do Josh Giddey, ele até começou bem o jogo, mas depois voltou-se a notar as suas debilidades, especialmente defensivas também, um lançamento, coisa, e pá, é um bom jogador, é verdade, mas tem ali algumas debilidades para ser um jogador que lá está no contrato assim, algo alto. Próximos free agents, sei lá, Hunter Tucker, que até portou-se bem, principalmente nesta reta final da época. Vamos ver como é que vai ser a sua situação aqui nos Bulls. Ele está a ganhar o contrato mínimo, se calhar vai continuar por aí, seja nos Bulls ou noutra equipa qualquer. Depois, Javon Carter, numa coisa. O Trey Jones, vamos ver, lá está, fez parte do contrato do Zach LaVine, é expiring. Vamos ver o que é que vão fazer. Ele não tem tido grande espaço por causa desta questão de lá está do Giddey também e do Kobe White, e depois ainda o Lonzo Ball. Depois o resto, lá está, AJ Liddell, Emmanuel Miller, é restricted porque é malta de two-way contracts, não vale a pena. Draft picks, como eu disse, Chicago Bulls está na lotaria pela pick 12 ou 13? 13, exato, 13. Vamos ver. À partida vão escolher, não vão trocar, sinceramente, depois tem a pick 45. Para além disso, o Chicago Bulls também tem a pick dos Portland Trail Blazers, que não vai ficar a pick para este ano dos Portland Trail Blazers, mas não vai ficar porque essa pick tem uma proteção top 14. Aliás, essa pick já foi trocada em 2022. Lembram-se do negócio de Eric Jones Jr., Laurie Markkinen e por aí fora? Pronto. É dessa altura essa pick que foi trocada, os Blazers deram para os Chicago Bulls. 2022, top 14, que está sempre a bater. Porque está sempre essa. Ou seja, essa proteção não baixa, cada ano passa, mantém e está sempre a bater, porque os Blazers estão sempre ali na lotaria. E acredito que vai continuar. Ele, embora deve acabar por ir para Chicago, mas se calhar vai ser nos últimos anos até que essa proteção mantém. Porque essa proteção continua até 2028, ou seja, se para o ano voltar a bater, passa para 2027, depois passa para 2028, essa proteção top 14. Se caso os Portland Trail Blazers não sair dessa zona de lotaria, ou seja, basicamente não ir aos playoffs até 2028, essa pick converte para uma pick de segunda ronda de 2028. Depois, exceptions que os Chicago Bulls têm mid-level, mesmo se renovarem o contrato do Josh Giddey pelos valores que eu falei, basta ainda fica ali, e mais já está umas renovações, um Hunter Tucker por contrato mínimo, isso, ficam na mesma ali abaixo da Tex, que está ali quase nos 188 milhões, por isso podem usar aqui a mid-level na mesma. Também tem a Biannual que é 2 anos a 5.1 milhões, a Tex mid-level é 14 milhões por 4 anos, 14 milhões anuais, atenção. Trade Exceptions, tem duas Trade Exceptions, 17 milhões, que já não me lembro qual era, onde é que eles ganharam essa Trade Exception, mas pronto, já não dá para ter tudo gravado na cabeça, mas aqui, 2 segundos, se calhar eu consigo saber. 17 milhões. Exato, foi do Sacramento Kings. Olha, foi do Zach LaVine. Exato, 17 milhões. Foi esta troca do Zach LaVine. E depois o 2.9 milhões foi no negócio do Caruso pelo Josh Giddey, que eles ganharam essa trade exception que expira neste ano, neste verão. Já o do Zach LaVine expira só na trade deadline do próximo ano. Depois lá está, tem exception de second round, ou seja, podem draftar um jogador na segunda ronda e dar um contrato standard, e depois tem a questão do veteran minimum, que é, lá está, questão do mínimo veterano. Mais questões têm a ver agora com mais olhar para o futuro desta equipa. Como eu disse, há jogadores lá são free agents, mas depois há casos de jogadores que têm para o ano estão no último ano de contrato. E, embora mesmo no último ano de contrato, os Bulls podem já renovar neste verão. Nikola Vucevic, Kemmy Werther, Kobe White, o Ayo Dosunmu, que já me falei, Darren Terry, também já falei dele na questão do Rookie Extension, e o Javon Carter, se caso ativar a Player Option, também fica elegível a renovar o seu contrato. Javon Carter, acho que não, vai ativar a Player Option e não vai haver coisa. O Ayo Dosunmu, eu acredito que vai ser, pode haver tentativa de negociações, que é um bom base a vir do banco, sinceramente, mas o valor dele eu dava ali mid-level, 14 milhões. Mais que isso não dava. O Darren Terry é caso de para o ano XB,
Depois ainda por cima ele é restricted free agent, por isso fica ali algo seguro. Agora, Vucevic, para o ano ganha 21 milhões e meio, acaba o seu contrato, e eu sinceramente não tentava renovar com ele, aqui o grande Nikola Vucevic, que é um jogador que eu gosto disso, mas é um jogador que já está a ficar velho, não é? E acho que se renovar com ele pode fazer um desconto, lá está, e se calhar aceitar metade, quer dizer, não sei, metade ao valor da mid-level, ok, mas mesmo assim eu tinha calma porque realmente ele está a chegar na fase crítica da decaída de forma, que é normal por causa da idade. Ele por agora tem estado bem, embora nota-se ali que a idade está a pesar um bocadinho, mas é esperar, porque a próxima época podemos ter ali uma queda assim mais forte e realmente os Bulls ficar assim, epá, nós demos aqui um contrato de 14 ou 15 milhões anuais, não é? Por um jogador que já está a decair tanto. Eu acho sinceramente não renovava com ele por causa dessa situação. Por fim, temos aqui o Kobe White. Kobe White, que tem um contrato engraçado, tem um contrato de 12 milhões, para o ano é 13 milhões, e atualmente não faz muito sentido para o Kobe White renovar isto para o Kobe White, atenção, para os Bulls até fazer sentido, porque o Kobe White só está elegível para renovar 89 milhões por 4 anos, dá uma média de 22 milhões e meio de dólares anuais. Uh, é assim, o Kobe White, eu acho que o que vai acontecer, o Kobe White o que é que vai fazer? É que vai acabar porque, ok, malta, eu vou testar o mercado e se calhar para o ano o mercado vai haver mais equipas com mais cap space. Para este ano só tem os Brooklyn Nets e os Washington Wizards, que podiam dar mais que isso. Para o ano, embora eu sou uma pessoa que diz assim, porque a malta diz, para o ano é no sentido de para o ano vai haver mais equipas com coisa. E atualmente, quando eu vejo estas questões de payrolls das equipas e depois vejo estas situações todas, renovações e sei o que é extensions e blá blá blá, e mesmo renovações normais e isso, eu acho que cada vez mais a free agency vai ficar mais condenada, sinceramente, porque chega ao final, as renovações acontecem na mesma e depois as renovações são assim um bocado algo caras. Eu, por exemplo, não gosto das rookie extensions que tem havido, que é não estou a dizer todos, por exemplo, os Houston Rockets não fizeram isso, de dar max rookie extensions ao Jalen Green ou até o Sengun, e eu estava a esperar o Sengun, realmente até merecia, mas não deram. E bem jogado, até são os Rockets. Mas houve casos, por exemplo, os meus Orlando Magic deram ao Franz Wagner, e esta época vão ter que dar ao Paulo Banquero, e pronto, é o que é, e a equipa fica estagnada por causa dessas decisões, e as equipas, ou seja, acabam por não ter espaço salarial. Olha, por exemplo, os Pistons, falei há pouco do Kate Cunningham, que se caso receber esses pontos, esse presente envenenado, lá está, são mais de 9 milhões de dólares anuais, e que trama o payroll dos Detroit Pistons. Sinceramente, depois os Detroit Pistons têm que renovar com o Jalen Duran, depois não sei quem, embora o Jalen Duran vai ganhar por Max Hockey Station, fica tramado. É por isso que eu digo que acho que as free agencies vai chegar ao fim, vai ser complicado as equipas terem na mesma assim muito cap space para depois atacar os jogadores tipo os Kobe Whites, que não quero ganhar 22 milhões, quero ganhar quase 30 ou coisa assim. Acho que fica complicado. Claro que há sempre a opção de sign and trades, mas sign and trades atenção, não dá para todas as equipas, que nós sabemos por causa das aprons, se caso atingir ali as aprons, não podem ver sign and trades. Por isso, estas questões novas da CBA, coisa. Mas pronto, Kobe White, eu acho que ele vai rejeitar na mesma isto e vai tentar explorar melhores opções e ver, para ganhar, ver se ganha mais que este valor de 22,5. Embora o Kobe White, vou ser sincero, é um jogador que é verdade que quando passa tem um ano de explosão. Este ano começou assim um bocado frio e depois coisa, mas é um jogador de momentos, sinceramente. E até vou ser sincero, 30 milhões eu não dava por ele. E aliás, 22 milhões e meio não foge muito ao valor que eu dou. Não foge muito ao valor que eu dou, sinceramente. Acho que mais que isso já é um bocado overpay. Mas vocês podem dizer, mas Josh Giddey dás 30, os 30 milhões, sei que ser que mais. É verdade, mas Josh Giddey é mais novo, é verdade que não é assim tão mais novo que o Kobe White, mas ali o Josh Giddey, que já vi ali algumas coisas de lançamento e se continuar a evoluir assim gradualmente a questões de lançamento,
Ou seja, eu vejo ali um teto mais alto, sinceramente. Já o Kobe White é aquilo, basicamente. Ou seja, playmaker que tem quando fica quente lançamento e isso, mas não é um playmaker lá está como o Josh Giddey, sinceramente. Mas pronto. Depois, por fim, o Kevin Huerta também é engraçado. Ele tem para o ano 18 milhões e pá, não sei o que é que vai. Se vai continuar a ser um jogador que tem estado bem, sinceramente. Tem estado bem aí nos Bulls. Não sei se os Bulls vão continuar a renovar. Se vão renovar, vai ser por estes valores: 18 milhões, 16 milhões. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser lá está estas decisões dos Bulls, sinceramente, porque lá está, isto leva-me à questão aqui principal dos Bulls, é ver a decisão que eles querem fazer, porque com estas questões todas, estas renovações, nem o Josh Giddey tem que fazer, ao Kobe White, ao Arthur, ao Vucevic e por aí fora, como já falei, uh, mas se caso eles não fizerem isso, eles, ou seja, nessas questões de renovar contratos. Em 2026, por acaso, os Chicago Bulls são uma equipa que tem muito cap space. Atualmente eles têm, em 2026, 125 milhões de dólares de cap space, mas isso, lá está, porque não entra aqui o contrato de Josh Giddey. Mas isto pode chegar, mais ou menos, entre uma relação ou outra, mais ou menos 80 e tal milhões, 80 e tal milhões de cap space, caso não levarem com ninguém, atenção. Porque lá está, volto a dizer, atualmente tem 125, mas já há o contrato do Josh Giddey, há a cena também do contrato da PIC deste ano, e por isso vou dizer assim, 80, exato, 80 milhões, diria assim, ou seja, só renovarem com o Josh Giddey e mais o contrato da PIC, só tem 80 milhões de cap space em 2026. Se vão jogar com isso, não sei, sinceramente. Pode ser uma direção desta equipa sobre isso, mas vamos ver. Porque realmente os Bulls é uma equipa que, como nós sabemos, eu acho que já desisti. Eu já desisti, estou forte a dizer que é uma equipa que acho que devia ir mesmo para o fundo, para o rebuild, mas eu já desisti disso, sinceramente, malta. Eu acho que é uma equipa que vai andar sempre aqui. Querem ser competitiva, querem ser não sei o quê, tem sempre, ou seja, não é uma equipa boa para voos altos, para ir aos playoffs, isso, mas também não é uma equipa má, ainda por cima sendo na Conferência Este, não é uma equipa má para estar ali na zona dos Brooklyn Nets, dos Wizards, não, é uma equipa que vai estar à frente deles e pá, e depois até, como digo, Conferência Este, vão ter a nível de adversários mais fáceis, vamos dizer assim, vão ter sempre um recorde melhor, ou seja, vão acabar por ter um recorde melhor que a malta, por exemplo, que a Conferência Este, uns Utah Jazz, uns Blazers, por exemplo, embora os Blazers este ano nós tiveram um melhor recorde que eles, mas acaba por ser mais complicado e sinceramente os Bulls vão andar sempre aqui nesta zona, ali se calhar ali no play-in, pode falhar no play-in, mas lá está, 11º, 12º lugar em que chega ao fim no draft, estão ali na projeção no top 8, top 9 e podem acabar por não ficar até na própria lotaria assim. E depois é tal cena, carnes ovas tem sempre mostrado que quer equipas competitivas, depois não quer ir para um rebuild, porque ele diz que não quer meter, basicamente isso usando, que eu vi isso ali no artigo do Bobby Marks, a dizer que isto não é só pôr aqui os jogadores jovens, não, temos de fazer um mix de meter jogadores jovens e veteranos. É verdade, que também concordo um bocado com isso, só que é tal cena, pá, tens ali alguns jogadores ali de qualidade e que realmente faz com que a equipa não anda ali sempre no coisa. Vamos ver, como eu digo. Embora o Buzelis mostrou ali que pode ser um bom jogador do futuro, embora o teto dele não ache assim tão alto, mas vamos ver. Sobre o resto, futuras piques, como eu disse, tem as suas próprias piques. Os Chicago Bulls têm as suas próximas 7 picks até 2032. Coisa, depois tem mais a tal, a deles, não, dos Blazers a tal que está aí encalhada, e depois tem mais as duas, desculpem, 6 second round picks. Muito bem, malta, com isto está fechado. Como eu disse, isso é um episódio mais longo, queria dar aqui a minha opinião, embora aqui dos Bulls não há assim muita coisa, porque eu, como eu digo, já desisti. Acho que é uma equipa que vai estar sempre ali na mid-zone, digamos, e que não vai fugir disto. Não vai fugir disto, sinceramente, e pronto. Espero que tenham gostado aqui desta ilustração da equipa dos Bulls e também da minha opinião sobre isto e sobre algumas decisões, o que é que eu fazia também. E deixem o like se gostaste do vídeo e subscreve aqui no canal do YouTube, que é o melhor que podem fazer aqui para o projeto de Pausa Técnica. Próxima equipa, Sacramento Kings, e depois, como eu digo,
face das outras equipas já eliminadas do play-in, os Dallas Mavericks, Atlanta Hawks e dos Phoenix Suns, que não têm esta questão da lotaria do draft. Grande abraço a todos e até à próxima. Tchau, tchau.